Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou responder a uma corredora que colocou no Facebook uma questão num grupo de corrida e eu acho que como é um tema que é muito abrangente e tem muita gente que tem este problema, acho que é interessante eu fazer aqui um vídeo, tentar explicar o que é que poderá estar a acontecer com essa corredora. Bem, vamos lá então saber qual é que foi a questão que ela colocou. Vou colocar aqui uma imagem com a questão e vou ler. Caminho faz 20 dias. Portanto, ela há 20 dias que ela anda a fazer caminhadas. Depois diz que há poucos dias comecei o corre e caminha, começou a intercalar a corrida com a caminhada e faz o treinamento de segunda a sábado, de manhã, em torno de 1 hora. Portanto, ela corre ou treina 6 vezes por semana, de segunda a sábado, durante cerca de 1 hora. Hoje, sábado, embora um pouquinho chuvoso, fui, mas meu corpo, depois que comecei a correr, no caso faço o trote ainda, hoje sábado estou toda quebrada. É normal isto? Portanto, ela foi treinar e sente o corpo todo quebrado. E ela pergunta se é normal. Depois diz que o meu joelho doendo, o meu corpo extremamente cansado e as pernas então, as costas também e não estou doente. Ela diz que não está doente, mas apesar disso tudo tem estas dores todas. E depois ela pergunta como é a vossa rotina de treino iniciante. Não quero forçar o meu corpo, corro uns 750 metros por enquanto. Portanto, basicamente é uma corredora que começou a treinar há pouco tempo, começou primeiro com caminhada, depois começou a intercalar corrida com caminhada e treina 6 vezes por semana e hoje foi treinar e estava toda quebrada, doía-lhe tudo, doía-lhe as costas, doía-lhe os joelhos, doía-lhe as pernas, doía-lhe tudo. E a questão dela é se isto é normal. E é isso que eu agora vou tentar responder para ver se isto é normal em corredores iniciantes. Antes de mais é importante eu realçar que há muita coisa que ela está a fazer bem. A primeira foi sair do sofá e começar a treinar. Isso é essencial para ter uma vida mais saudável. A segunda coisa foi começar com caminhada. É evidente que quando nós passamos de sedentários para pessoas ativas, temos dificuldade, não conseguimos correr e portanto devemos começar com caminhada. Quando ela já se sentiu confortável com a caminhada, então começou a intercalar corrida com caminhada, que também é o que deve ser feito, ou seja, nós quando começamos a correr não conseguimos correr durante muito tempo, portanto não podemos estar a forçar o corpo muito durante muito tempo e portanto corremos 1 minuto, depois caminhamos 2 ou 3, depois corremos mais 1 minuto, depois caminhamos mais 2 ou 3 e fazemos isto durante algum tempo até começarmos depois a aumentar o tempo da corrida e a diminuir aos poucos o tempo da caminhada. E portanto, ela até agora está a fazer tudo como deve ser feito. Outra coisa que também deve ser dita é que, mesmo para corredores que não sejam iniciantes, é normal, por vezes, termos algum tipo de dores musculares. Portanto, nem todos os dias nós estamos a correr de uma forma fantástica e sempre dar o nosso máximo. Temos dias melhores, temos dias piores e, portanto, é normal termos dias em que temos mais dores, dias em que não temos e, portanto, pode este sábado que ela diz que foi correr e que estava toda quebrada ser um desses dias maus em que ela não conseguia correr, pronto, amanhã quando tentar correr novamente, ou segunda ou terça-feira, pode até já estar boa e não ter problemas nenhums. No entanto, isto é uma coisa que nós devemos ir acompanhando, né? Quer dizer, por isso é que nós muitas vezes falamos em ouvir o corpo, é nós percebermos como é que o corpo está a reagir ao exercício, é para nós percebermos se estamos a exagerar, se estamos a exagerar, então começamos a acumular fadiga, começamos a ficar cada vez mais cansados e chega uma altura em que não dá mais e acabamos por parar porque pronto, ficamos lesionados. Portanto, por isso é importante
e até é importante este próprio alerta que ela coloca nas redes sociais, a dizer, pá, estou aqui com um problema, será que isto é, ela própria fala nisso, será que estou a forçar demais o corpo? Ou ela diz que não quer forçar o corpo em demasiado, e portanto é isso que é importante nós termos essa noção. Portanto, até agora acho que ela está a fazer as coisas, pelo menos do que nós já falámos, está a fazer as coisas de uma forma correta. No entanto, apesar de tudo, apesar de nós verificarmos que ela começou bem, porque começou com caminhadas, depois passou para a corrida e caminhada, está preocupada com o facto da possibilidade de estar a forçar demasiado, mas há um pormenor que chama um pouco a atenção, é ela treinar de segunda a sábado, ou seja, estamos a falar de treinar 6 vezes por semana, portanto ela passou de caminhada, agora começou a parte da corrida e caminhada, nós não sabemos muito bem que tipo de treinos é que ela faz, mas suponho que ela agora faça todos os treinos de corrida e caminhada, e 6 dias por semana pode ser demasiado. Na maior parte das vezes é demasiado, principalmente para corredores amadores. Para corredores que não são amadores também é demasiado, mas para corredores iniciantes é muito, porque depois nós não temos tempo para fazer a recuperação após cada treino. Quando ela estava só a fazer caminhada, é muito provável que o impacto sobre o corpo da caminhada não fosse assim tão grande e, portanto, ela poderia caminhar todos os dias, que não havia grande problema. Quando ela começa a introduzir corrida, mesmo sendo por períodos muito curtos e estando a intercalar corrida com caminhada durante o treino, essa corrida depois tem um impacto muito grande e, portanto, se ela continua a treinar 6 vezes por semana e sempre corrida, mais corrida, mais corrida, mais corrida, é provável que seja isso que esteja a provocar toda esta fadiga, todo este mal-estar, todos estes problemas que a estão a frustrar e que é a principal causa de muitos corredores começarem a correr e deixarem de correr, porque começa a haver um sofrimento tão grande que começam a pensar que a corrida não foi feita para eles e, portanto, acabam por desistir. E, portanto, com aquela ressalva que eu fiz no início do vídeo, que este pode ter sido um dia mau, e isso pode acontecer, o que é importante agora é ela ir acompanhar como correm os próximos dias, e se esta fadiga se mantiver, é importante ela começar a baixar um pouco o número de dias que vai treinar, ou então, por exemplo, uma alternativa pode ir treinar 6 vezes por semana na mesma, não há problema nenhum, desde que faça num dia corrida e caminhada e no outro dia seguinte faça só caminhada, por exemplo. Depois intercala um dia em que faz corrida e caminhada e outro dia que faz só caminhada. Portanto, aí já aquele dia de caminhada acaba por não ter tanto impacto e acaba por conseguir recuperar daquele dia que fez corrida e caminhada. E desta forma até consegue manter aqueles 6 dias. Agora, não há mal nenhum. Só treinar 3 vezes por semana ou 4 vezes provavelmente até é a solução mais adequada, porque treinar todos os dias acaba por ter sempre uma fadiga muito grande. E quem vai muitas vezes, logo de início, quem vai treinar muitas vezes acaba por sofrer em demasia e acaba por desistir. Isto infelizmente é assim. E, portanto, se ela quer tornar-se uma pessoa que vai treinar com frequência, então a minha recomendação é 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, nos outros dias descansa, ou então até nesses dias em que descansa, em que está em casa, em que não vai treinar, mas pode fazer uma caminhada, não tem problema, mas sem corrida, poderá fazer, por exemplo, reforço muscular. Reforço muscular é importantíssimo porque o corpo necessita de estar forte para conseguir fazer face ao impacto que a corrida tem sobre as nossas articulações, os nossos músculos, e portanto pode fazer esse reforço muscular sem necessidade de ir para a academia ou para o ginásio ou ir gastar dinheiro, não necessita. Basta fazer alguns exercícios em casa. Aqueles exercícios pode fazer uns agachamentos, pode fazer abdominais, pode fazer prancha, pode fazer um conjunto de exercícios utilizando só
o peso do corpo nem sequer necessita de qualquer tipo de material e, portanto, com isso acaba por fortalecer-se naqueles dias de mais descanso, em que não vai treinar, treina em casa, faz um conjunto de exercícios que depois vão ter grande impacto na corrida nos dias em que vai treinar. Resumindo, eu julgo que esta corredora está a fazer praticamente tudo bem e a primeira coisa que fez bem foi mesmo começar a treinar. Isso é importantíssimo porque nós, tendo uma vida mais saudável, uma vida mais ativa, nós vamos viver muito mais anos e vamos ter uma qualidade de vida muito maior. Agora, ela provavelmente está a cair na armadilha do corredor iniciante, que é, já que vou treinar, então vou treinar todos os dias, ou vou treinar, não faço mais nada a não ser treinar. E isso depois acaba por ser uma armadilha, porque depois começa a haver sofrimento, começa a haver dores, começa a haver problemas, e como o ser humano não foi feito para sofrer, acabamos por depois acabar por desistir, porque se nós não fazemos algo que nos dá algum prazer e que só nos dá sofrimento, acabamos por depois não estar motivados para continuar. Portanto, espero que estejam motivados, continuem motivados, mas com calma, com progressividade, porque isso é extremamente importante. Bem, agora subscreva o canal, ative as notificações, deixem o vosso joinha, e até à próxima e bons treinos.